Oi, tudo bem? Resolvi vir mais cedo para dar uma olhada no motor da minha moto. Ele não está muito bem, não. E eu acho que o pepino está nas cames do comando de válvula. Came. Você sabe como essa peça é importante? Não? Pois vai saber agora, porque esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a came e o movimento que ela provoca no seguidor. Vai conhecer os diversos tipos de cames. Vai ver como se faz para obter o diagrama da came. E vai saber em que tipos de máquinas as cames são utilizadas. Então se liga aí que a nossa teleaula está começando. Companheiro, dá licença. Desculpa interromper. Você saberia dizer pra gente o que é uma came? Claro que sim. Então diz aí. A came é um elemento de máquina com superfície de forma especial. Neste comando de válvula, a came está aqui. Tá vendo? Certo. E aí, vamos ver isso melhor? Neste comando de válvulas, a came está aqui embaixo. Aqui neste desenho podemos ver melhor. A forma da came produz movimento neste segundo elemento aqui, que se chama seguidor. À medida em que a came vai girando, o seguidor sobe e desce. Aqui podemos ver os dois momentos desse movimento. Primeiro o seguidor embaixo e depois o seguidor em cima. Nosso amigo aqui prometeu que vai mostrar pra gente uma came de comando de válvulas. Parece que ele vai cumprir a promessa. Vai mesmo? Claro que vou. Um momentinho. Alaô, por favor, desenho. Obrigado. Aqui está o comando de válvulas que fica bem embaixo desta haste. Eu tenho um detalhe do desenho. Olha só. Aqui está a came que dita o movimento deste seguidor. Puxa vida, mas será que existe só esse tipo de came? Ou será que existem outros tipos? Ô Silvio, eu tava te procurando. Você está sempre me procurando, né, Titão? Mas também tem que aprender com quem sabe, não é mesmo? Sabe aquela requisição que você pediu que eu fizesse solicitando uma came? Ah, sim, já chegou? Que maravilha. Ah, que nada. Na verdade, eu preciso escrever nessa solicitação, nessa requisição, qual o tipo de came que a gente necessita. E eu não sei quais são os tipos de came que existem. Como é que eu posso saber qual é o que a gente precisa? Eu tô no lugar certo? Claro que tá, né, Titão? As cames se classificam nos seguintes tipos: came de disco, de tambor, frontal e de quadro. Vamos ver a came de disco. Bom, peraí, a came de disco é aquela do comando de válvula? É essa mesmo. A came de disco é um came rotativo ou excêntrico. Rotativo ou excêntrico? Bom, dicionário nelas para não complicar ainda mais. Rotativo, que faz rodar circulante. Excêntrico, que desvia do centro, que não tem o mesmo centro. Como eu disse, Titão, a came de disco é um came rotativo ou excêntrico. Pois bem, olha lá. É um disco perfilado que gira em velocidade constante em torno de um eixo. Agora, o eixo comanda o movimento alternativo axial periódico de uma haste que a gente chama de seguidor. A extremidade do seguidor pode ser de ponta como essa aqui. Tá vendo a haste que eu falei? É ela que a gente chama de seguidor. E é ela que recebe o movimento de rolo, como esta que a gente está vendo agora. Veja que na extremidade da haste é um rolo que faz o contato com a came, ou ainda... Peraí, mestre Silva. Deixa que essa dá pra eu matar. A extremidade da haste é de prato. Beleza, Tito. Agora veja que em nenhuma das três cames o eixo está no centro da peça. É isso que a gente chama de excêntrico. Nós estamos aqui numa indústria têxtil e o seu Leocádio vai mostrar pra gente mais alguns tipos de came. E aí, seu Leocádio, pode ser? Ah, claro. Vamos começar vendo nessa máquina aqui a came de tambor. Ela tem forma de cilindro ou cone sobre o qual é feita uma ranhura, uma canaleta. Durante a rotação do cilindro, que é sempre uniforme, acontece o deslocamento do seguidor sobre a ranhura. Olha, aqui dá pra gente ver melhor. O seguidor é perpendicular à linha de centro do tambor e é preso a uma haste guia. E essa máquina aqui? Que tipo de came ela utiliza? Esta máquina usa um outro tipo, é a came frontal. Ela tem um tipo
de cilindro seccionado, sendo que as geratrizes têm comprimentos variados. Durante a rotação do cilindro em movimento uniforme, ocorre um movimento alternativo axial periódico do seguidor. Olha aqui, dá pra gente ver melhor a geratriz do tambor. Veja que o movimento é paralelo a ele. Agora nós vamos conhecer a came de quadro. Existem dois tipos de cames de quadro. O quadro com a came circular e o quadro com a came triangular. Vamos dar uma olhada nos desenhos dessas cames. O quadro com came circular é composto de um quadro que encerra um disco circular. Veja que o disco, ao girar com um movimento de rotação uniforme, faz com que o quadro se desloque com movimentos alternativos de vai e vem. Agora a gente vai ver o quadro de came triangular. Ele é composto de um quadro retangular que encerra um disco triangular. Seus lados são arcos de circunferência. O disco triangular, que gira com um movimento circular uniforme, conduz o quadro num movimento alternativo variado. Bom, quer dizer então, mestre Silva, que o quadro com came circular e o quadro com came triangular são uma subdivisão da came de quadro? Isso mesmo. Bom, deixa eu ver se eu entendi. O quadro com came circular tem esse disco circular aqui. Quando ele gira, o quadro se desloca e fica fazendo esse movimento de vai e vem. É, Tito, mas lembre sempre que o movimento do disco é uniforme. Agora deixa eu ver o quadro com came triangular. O quadro é retangular e tem um disco triangular dentro. O disco gira com um movimento circular uniforme e produz um movimento alternativo variado. É isso aí, Tito. Mas tem um outro tipo de came que nós vamos ver agora que a gente chama de palminha. Palminha, mestre? É, palminha, é isso mesmo. São cames que transformam o movimento circular contínuo em movimento intermitente de queda. Existem palminhas de pilão e de martelo. Essa obra de arte aí é a palminha de martelo. Nesse tipo de came, a distância entre os dentes do elemento condutor tem que ter dimensões que evitem a queda da alavanca sobre o dente seguinte. Olha aí. Durante a queda da alavanca, o elemento condutor permanece girando. Essa que a gente está vendo agora é a palminha de pilão. Nesse tipo de came, o elemento condutor deve ser perfilado para que durante o movimento circular, a haste do pilão faça um movimento uniforme de subida e a sua descida seja rápida, desse jeito. Legal, hein, Silva? Agora que a gente sabe todos os tipos de came que existem, qual é o came que a gente precisa para colocar lá na requisição? Titão, vou dar só uma dica, hein? Sobre a came que a gente está precisando é feita uma ranhura ou canaleta. Ranhura ou canaleta? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Peraí, deixa eu ver. Se a came tem uma ranhura, esta ranhura deve estar num cilindro ou num cone. Acho que, com a rotação deste cone em movimento uniforme, acontece o deslocamento do seguidor sobre a ranhura. O seguidor está perpendicular à linha de centro do tambor e está preso a uma haste guia. Então a came que estamos vendo é uma came de tambor. Came de tambor? Deixa eu ir correndo pedir essa peça, Silva. Tá, vai depressa que eu ainda hoje quero te mostrar a representação gráfica do movimento da came de disco, hein? Certo. Nós vamos ver agora a representação gráfica do movimento da came de disco. Quando gira, o disco apresenta contornos excêntricos com raios variáveis. A haste se desloca conforme o movimento dado pela excentricidade ou pela diferença desses raios. Para entender melhor o que eu estou falando, dá uma olhadinha aqui. Veja que quando a came gira no sentido da seta A, o seguidor toca a came nos pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, retornando ao ponto 1 linha após uma volta completa. Para a gente fazer o diagrama de came, basta retificar a circunferência de raio 0,1 da figura anterior. Veja. Aqui o ciclo corresponde a uma circunferência retificada. Esta linha formada pelos pontos 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha e assim por diante até chegar a 1 linha novamente, corresponde à curva descrita pelo seguidor. E as alturas 2 e 2 linha, 3 e 3 linha,
4 e 4 linhas, 5 e 5 linhas, até chegar novamente em 1 linha, corresponde ao deslocamento retilíneo percorrido pelo seguidor da Kami. Fácil, né? É útil porque é esse gráfico aqui que o pessoal usa para construir a Kami. E esse gráfico vai variar de acordo com o tipo de Kami e onde ela vai ser aplicada. Aplicação das Kamis. Em que tipos de máquina será que elas são utilizadas? Quem vai explicar isso pra gente é o seu Leocádio. As Kamis são muito utilizadas em máquinas têxteis, como essas daqui. E também em máquinas operatrizes. São utilizadas também em máquinas automáticas de embalar, armas automáticas, em motores térmicos, em comandos de válvulas e em máquinas têxteis. Será que você vai lembrar de tudo que aprendeu na teleaula de hoje? Bem, o melhor que a gente tem para fazer é conferir e fazer uma boa revisão, não é? Claro, vamos. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que é uma Kami e viu o movimento que ela produz no seguidor. Viu que existem a Kami de disco, a Kami de tambor, a frontal e a de quadro. Ah, viu também que existem a palminha de martelo e a palminha de pilão. Aprendeu a fazer a representação gráfica do movimento da Kami e viu como obter o diagrama da Kami. E, finalmente, viu que as Kamis são utilizadas em máquinas operatrizes, têxteis, de embalar, armas automáticas, motores térmicos e comandos de válvulas. Sabe, o rendimento do motor tinha caído porque as Kamis do comando de válvula se desgastaram, o que causou folga entre os componentes. Ainda bem que eu resolvi fazer essa revisão. E por que você não faz o mesmo, hein? Pega o seu livro de estudos e dá uma boa revisada. Eu garanto que o seu rendimento vai melhorar e muito. Tchau e até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.